Bom dia, irmãos. Tudo bem? Um prazer, uma honra estar aqui. Como sempre, pastor Rafael tão generoso e essa igreja tão magnífica. É uma honra realmente estar aqui com vocês hoje. Eu vim falar um pouquinho sobre algumas coisas. Esse tema, Ativados para Transformar o Mundo, é um tema muito interessante porque é um tema de impacto. E esse ano eu trabalhei especialmente na ONG que eu presido esse assunto, impacto. Quais são os elementos que temos que podem desdobrar em impacto? E a gente não está falando em coisa grande, nós estamos falando em coisas pequenas, cirúrgicas às vezes, que desdobram em impacto no outro. Então a gente precisa ter essa mente ativa para que a gente consiga estabelecer impacto nas nossas atividades. Meu nome é Ana Cerqueira, sou profissional de Cybersecurity, é uma área que é um pouco diferente assim, de tecnologia. Tenho 27 anos de tecnologia, mas em cyber eu estou há 8 anos praticamente. É uma área extremamente técnica, extremamente masculina, mas eu creio que a gente tem ganhado espaço, as mulheres têm ganhado espaço. Quando a gente olha os números, 2019 éramos 5% de mulheres no mercado, hoje somos 25% de mulheres. Isso é bastante importante, porque a mulher ocupa espaços estratégicos e a gente, com alguma sensibilidade aguçada, a gente traz diferença para esse meio de tecnologia também. Eu escolhi um tema aqui para a gente falar, que é hackeando as dores do mundo. Como que a gente pode fazer um paralelo da tecnologia em cyber e hackear o ambiente que a gente está e entender quais são os espaços que a gente pode ocupar de excelência, de transformação, identificar ali pequenas coisas que a gente, como eu disse, que a gente pode fazer para impactar o mundo. E eu escolhi uma imagem, que é essa imagem ali que fala sobre esperança. Eu acredito muito nisso, nesse evangelho vivo de esperança que impacta, que traz luz para as nossas atividades, para o nosso dia a dia. E é muito especial essa forma da gente pensar tecnologia. Eu começo sempre falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho 51 anos, mas uma coisa que é extremamente importante para mim é esse versículo de 1 Pedro, né? Que fala que nós somos sacerdócio real, nós somos pessoas que fomos criadas para o reino de Deus, filhos amados, queridos, escolhidos e transformados na maravilhosa graça, na maravilhosa luz de Cristo Jesus. E então, tendo essa visão dessa palavra, eu me identifico como eu sou uma filha de Deus, mãe de 3 filhos, profissional em cyber, 27 anos de mercado. Esses são meus filhos, daqui para lá, Natália tem 31 anos, Isabela é a ruivinha, tem 27 anos, que casou com o Vitor, que está ali no meio, Guilherme tem 26 anos, uma família muito especial, filhos muito especiais, maravilhosos, que caminham com o Senhor também e são bênção. A Isabela casou em fevereiro, foi uma festa linda, um momento muito especial para a nossa família. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que eu faço. Eu trouxe, irmãos, alguns elementos aqui que tratam sobre a segurança cibernética em si, porque eu entendo que aqui todos nós temos uma atribuição, nós trabalhamos em algum lugar, nós temos uma empresa, nós temos um negócio, nós fazemos negócio, e hoje, cibersegurança, ela está totalmente ligada ao board, ao processo decisório de todas as organizações. Por quê? A gente está falando de reputação também quando a gente fala de segurança. Quando a gente tem um desenho, uma arquitetura de segurança nas nossas empresas bem estruturado, a gente está levando para o mercado solidez. A gente está resguardando a imagem das nossas organizações. E isso é muito importante. Só para os irmãos entenderem,
o Brasil é o segundo país mais atacado do mundo. Ah, mas por quê? Porque nós somos muito vulneráveis? Também, nem todas as organizações têm toda a capacidade de investimento em segurança para poder fechar todas as brechas. Mas nós somos um país extremamente digitalizado. Nós somos um país onde os nossos meios de pagamento são muito avançados. E isso gera ali brechas e uma capacidade do atacante malicioso de encontrar espaços de ataque, e por isso também o nosso país é bastante atacado. Para você ter uma ideia, em 2024, foram 356 bilhões de tentativas de ataque no Brasil. 1.379 ações por minuto. Tá? 63% dos brasileiros já sofreram um ataque cibernético. Eu trouxe alguns números aqui para a gente conversar. E esses números, eu não enxergo de longe, mas ali 25% dos ataques globais acontecem na América Latina, sendo que 68% dos ataques cibernéticos que acontecem na América Latina se concentram no Brasil. 91% das empresas relataram algum tipo de incidente cibernético no último ano. E uma coisa que é assustadora, olha o prejuízo aqui é só 10 bi, só de ataques envolvendo SMS, WhatsApp e engenharia social. Queridos, engenharia social é a tática mais utilizada pelos agentes maliciosos. Eles usam o post que você faz, no local que você está, ou alguma vulnerabilidade que eventualmente você expresse na rede social. Eu sempre uso um exemplo que é o seguinte: normalmente, quando a pessoa perde um ente querido, ela coloca um lacinho preto, uma foto no Instagram, e fala ali, dá uma expressão ali, perdi uma pessoa e tudo mais, e deixa no feed do WhatsApp, na foto do WhatsApp. Tudo isso, irmãos, são elementos para os agentes atuarem. Eles vão seguindo a engenharia social com sinais que nós mesmos provemos para eles. Então, uma atenção especial para aquilo que a gente posta. Não estou dizendo que a gente é um povo muito digitalizado, a gente tem que usar as redes sociais, porque a tecnologia é positiva, a gente tem que usar com sabedoria. E isso coisas simples como essas podem ajudar a gente a preservar o nosso entorno, a gente e o nosso entorno. Uma das coisas que muito me assusta no mundo digital é a capacidade que os agentes maliciosos têm de aliciar crianças no meio digital. O grooming, que é quando um adulto se aproxima de uma criança para extrair dela fotos sensíveis, está cada vez mais comum. Porque o que o agente malicioso faz? Ele ganha a confiança daquela criança para extrair dela aquilo que ele precisa. Os pedófilos são pacientes, eles têm métodos para poder abordar as crianças. Os jogos são o meio digital mais utilizado para abordagem e aliciamento de crianças. Olhem o que os seus filhos estão acessando. Não deem tela para a criança, acompanhem as crianças naquilo que elas acessam, utilizem controles parentais. Cyberbullying. 1 em cada 5 adolescentes sofrem cyberbullying. Isso é um número muito dramático para a gente precisa prestar bastante atenção. Em 2025, houveram 49.300 denúncias de exploração infantil online. E a gente teve um aumento de 18,9% em relação a 2024. Ou seja, o meio digital é um meio muito hostil. E a gente precisa prestar atenção nos sinais, principalmente dos nossos filhos. E isso é uma coisa que eu acordo todos os dias pensando em qual é
a solução, ou o que eu vou fazer para reduzir esse aliciamento infantil que a gente está vivendo. A costa brasileira e lá o norte, Amapá, Macapá, Marajó, são as zonas de maior índice de relatos e realmente ações com relação a isso. Agora, com esse entendimento, né, assim, a gente sempre traz os riscos, porque eles são reais, mas eu não sou a mensageira do Apocalipse, não. Eu trago também algumas sugestões que a gente precisa, e são sugestões tão simples, dentro das nossas organizações, da nossa vida pessoal mesmo, que a gente pode utilizar para conseguir direcionar ali e criar segurança. A gente sempre fala que segurança é como uma cebola. A gente faz segurança em camadas. Então, por exemplo, quando a gente fala de controle de acesso, você tem dentro da sua organização uma área financeira. E aquela área financeira tem a necessidade de acessar o sistema A, B e C. Dentro daquela área financeira tem uma pessoa que precisa acessar o D. Não significa que todos têm que ter acesso privilegiado a todas as áreas daquele sistema. Você precisa controlar os acessos. Essa camada de controle de acesso é algo simples que pode gerar uma camada de segurança extremamente importante para dentro da nossa vida, dentro das nossas organizações também. Além disso, a gente precisa de uma autenticação robusta. E essa robustez, ela não vem de investimento muitas vezes. Muitas vezes, como pessoa física, a gente tem lá o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso e-mail. Quase todas as plataformas digitais, elas têm múltiplo fator de autenticação. Isso é uma flagzinha que a gente dá ali e a gente já cria uma segunda camada de segurança. Isso é muito importante. Conscientização também é um outro tópico que eu cito bastante, que foi o que eu falei agora há pouco sobre o meio infantil, os jogos, a pedofilia. Quando a gente conscientiza os nossos filhos, o nosso entorno, a nossa empresa, os nossos times, a gente está levando conhecimento e a pessoa começa a utilizar o ambiente digital com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de parcimônia ali com relação à utilização da própria tecnologia. Então, assim, cuidado com os links, cuidado com os QR Codes. Por exemplo, gente, não sei se vocês sabem, mas os restaurantes, muitas vezes, os atacantes os hackers que estão começando, eles vão em alguns restaurantes e trocam os QR Codes dos cardápios das mesas. E ali já tem um roubo de informações do seu celular. Então, não clica, não acessa qualquer coisa que você recebe ou qualquer QR Code que você tem ali. Um outro ponto importante, fator humano. A gente viu aí, nos últimos meses, acontecimentos bem importantes com desvio de bilhões de reais da reserva bancária. Por quê? Porque tinha um acesso descontrolado, um cidadão dentro daquela organização, tinha um acesso privilegiado a tudo, ele foi aliciado e entregou ali todas as credenciais para o crime organizado. Então, assim, são coisas simples, controle de acesso, MFA, múltiplo fator de autenticação, conscientização e o mapeamento de dados. A gente não tem que colocar os nossos dados em qualquer lugar. A gente precisa entender que a gente, colocando os nossos dados, preenchendo um formulário qualquer, em qualquer momento, a gente está entregando as nossas credenciais para alguém que não necessariamente tem ali uma boa intenção com relação a isso. Então, eu falei um pouquinho de segurança, sei que é meio chato, mas é importante. E vamos falar um pouquinho de mudar de camadas, né? Eu falei sobre segurança é algo em camada, mas a história também, a minha história também é uma história que tem camadas. E o Senhor me reprogramou, e eu considero que cada mudança que Deus fez na minha vida foi uma camada de segurança, aprendizado, obviamente, mas uma camada a mais de segurança que Ele trouxe para que eu fosse para o próximo step, para o próximo passo.
eu tive a oportunidade de ingressar em grandes empresas. Então, com 20 anos, eu trabalhava numa das maiores empresas do Brasil, do mundo, Xerox do Brasil, que era uma empresa grande, que fazia copiadoras, tanto é que cópia, Xerox virou sinônimo de cópia, e era uma empresa bem impactante, que já me inseriu no contexto de tecnologia, quando a Xerox migrou toda a operação para impressão, para conectividade. Então, ali eu já comecei a ter o contato com tecnologia. Depois disso, eu fui para telecomunicações, trabalhei em uma empresa que chamava Divel Telecom, que hoje é o UOL. Trabalhei na Intelig, que hoje é TIM. Então, eu tive essa experiência de, saindo da Xerox, ir para o mundo de conectividade mesmo, de telecomunicações. Saindo de telecomunicações, eu vim para a TI. E TI eu fiquei muito tempo, eu fiquei trabalhando em infraestrutura de tecnologia, redes principalmente. E ali eu aprendi muitas coisas, mas eu sempre fui a pessoa de negócio. Eu sempre tive uma camada técnica na minha carreira de aprendizado, mas minha área de atuação sempre foi negócio, sempre foi vendas. E aos 41 anos eu falei, vou mudar de novo. 41 anos é uma boa idade para mudar. E aí eu falei, vou sair de infraestrutura e vou para software e cloud. Vou aprender desse negócio. Vou entender como que isso funciona. Comecei a estudar, consegui uma oportunidade, trabalhei com virtualização. Nessa migração de carreira veio uma empresa de infraestrutura para o Brasil, chamada Nutanix, que era uma coisa extremamente disruptiva, e eu entrei nessa empresa, foi muito legal, porque eu aprendi também, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender novas coisas, e foi uma experiência extremamente positiva também. Só que, aos 44 anos, eu já sabia que segurança ia ser o futuro, porque nas empresas que eu estava, eu sempre procurava os elementos de segurança de cada solução que eu vendia, para posicionar com o viés de segurança já, porque eu já entendia que tinha ali um universo a explorar. Comecei a buscar alternativas, ingressei no mundo de segurança, um mundo extremamente técnico, e aí eu tive que mudar um pouquinho do meu comportamento, tive que estudar, entrar realmente na parte técnica de segurança, e isso me trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande e muito rica, e me deu uma expressão no mercado bastante interessante também, posicionamento em grandes empresas. Eu trouxe uma empresa israelense para o Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, eu construí essa organização no sul da América Latina, foi uma experiência de aprendizado muito intenso. Trabalhei, na verdade, em duas empresas israelenses. Israel, irmãos, é o celeiro de cibersegurança. É o lugar onde tudo acontece em termos de transformação, em termos de segurança cibernética. Recomeçar, e aí eu entendi, em cada mudança da minha vida, que o recomeço, ele é um direcionamento. E cada mudança, ela foi guiada, e para mim, se recomeçar, nunca foi retroceder, sempre foi obedecer. Sempre foi algo que o Senhor trouxe para mim, de novidade de vida, e cada vez que eu obedecia, eu subia um degrau. E não era dolorido, Deus me ensinou a ser estratégica em cada posicionamento, em cada escolha, em cada coisa que Ele colocava na minha frente. Eu estava falando com uma amiga agora, ali atrás, nos bastidores, que o Senhor, eu sempre sei, eu não consigo, o Espírito Santo me revela qual é o próximo passo, eu sei quando é a hora de parar. E aí eu vou para o próximo passo, e sempre o próximo passo é um passo de ascensão. Então, por isso que para mim, recomeçar não é retroceder, recomeçar é obedecer. Deus sempre prepara esse terreno de atualização na minha vida. A gente fala em tecnologia que a gente tem patches de correção.
né? Os patches são atualizações de software que vêm para poder corrigir aquele software. E o Senhor, Ele atualiza Ele manda patch gratuito para mim, muitas vezes durante aí a minha jornada. Mas mesmo que eu me preparasse, que eu fizesse tudo certo, que eu obedecesse, as coisas sempre têm a vida tem os seus desafios. E há beleza nesses desafios a partir do momento que a gente entrega esses desafios para o Senhor. Quando a gente entende que esses desafios, eles vêm dEle, mas eles são para Ele, no sentido de que Ele vai me atualizar, mas Ele vai me dar todos os elementos para que eu consiga sair do outro lado, para que eu consiga melhorar, para que eu consiga aprender, para que eu consiga crescer. Mas mesmo preparada, mesmo convicta, veio um ataque sobre a minha vida, e aí o ataque eu estou correlacionando com um ataque cibernético, que nenhum sistema suporta. O sistema humano, ele não foi preparado para esse tipo de ataque. Ele foi criado para a vida, né? Jesus nos trouxe vida. Mas eu vivi o maior desafio da minha vida. O maior ataque da minha vida, o ataque inesperado, foi a perda do meu marido. Aos 48 anos, eu perdi meu esposo, depois de um casamento de quase 30 anos, ou seja, mais da metade da minha vida. Ele foi diagnosticado com um câncer muito raro, muito agressivo. Para vocês terem uma ideia, ele fez o check-up em dezembro, estava tudo certo. Em 9 de janeiro de 2022, ele foi diagnosticado com câncer e já metastático. Já tinha metástase no cérebro e já tinha metástase no pulmão. E aí eu fui reprogramada. E aí eu entendi que a fé era a única alternativa que eu tinha para poder conseguir ativar outras frentes da minha vida. E aqui tem uma coisa muito importante nessa fé. Não é a fé por fé, é a fé para dependência total. A fé na dependência total, ela é um exercício muito complexo para nós. Porque, de novo, nós somos humanos, nós vivemos as nossas dores, nós sofremos. E quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, algumas coisas, algumas chaves, alguns insights, eles chegam na nossa vida de uma maneira muito impactante. E essa transformação, ela acontece no nosso íntimo de uma forma muito poderosa. E são escolhas que a gente faz. Como eu tenho plena convicção da minha salvação, e o meu marido também tinha plena convicção da salvação dele, durante as fases, os dias finais, nós combinamos algumas coisas. E uma das coisas que nós combinamos, ele me pediu, foi o seguinte: a dor vai te trazer lições. Essas lições são preciosas, não desperdice essas lições. Mas atente para que essa dor seja uma mola propulsora, transforma essa dor em amor. Eu não sei como você vai fazer isso, Ana, mas eu sei que você vai achar um caminho. E esse caminho começa pela fé, pela dependência e pela total convicção de que o Senhor está em todas as coisas. Não existe nada na nossa vida que o Senhor não esteja, que Ele não esteja colocando a mão dEle. E ali eu considero que foi um colapso total, emocional, espiritual, e isso trouxe para mim uma resiliência
que eu não conhecia, porque eu nunca tinha perdido alguém tão próximo e nunca tinha perdido alguém de uma maneira tão traumática. Meu marido foi diagnosticado em janeiro, ele faleceu em dezembro, e foi isso. Na verdade, quando ele foi diagnosticado com câncer, era um câncer de tireoide raríssimo, irmãos. Os médicos falaram para mim o seguinte: ele vai viver mais 2 ou 4 meses. Não tem expectativa maior que essa. Irmãos, eu recebi essa notícia trabalhando, eu continuei trabalhando, eu continuei perseverando, eu continuei com um sorriso no rosto, chorando escondido, obviamente, para preservar minha família, mas o Senhor me sustentou naquela dor imensa, dilacerante, em todos os momentos. Lá, talvez eu não tivesse essa capacidade de interpretação e de enxergar tão bem quanto eu enxergo hoje. Mas eu sou prova viva, testemunha viva de como o Senhor nos capacita diante dessa dor, diante de qualquer dor. E aí eu aprendi algumas coisas que eu chamo de protocolos. Como sempre, né, em tecnologia, a gente tem protocolos de comunicação. E as minhas 4 práticas que me blindam e que me blindaram desde então: disciplina espiritual. Irmãos, eu trabalho com tecnologia. É um meio, talvez, que tenha a maior quantidade de ateus no mercado. E é difícil você se posicionar quando as pessoas não entendem a sua linguagem. Não importa. Se a gente se posiciona, quem vai fazê-lo ouvir não sou eu, é o Espírito Santo. Então, a minha disciplina espiritual, as minhas práticas, a minha regularidade com a palavra de Deus transformou a minha vida no sentido de posicionamento. Eu não tenho nenhum problema de começar uma reunião, de fazer uma oração antes, eu não tenho nenhum problema de falar de Deus, eu não tenho nenhum problema, eu não estou preocupada com o que a pessoa vai pensar. Eu estou preocupada que eu sou um agente de transformação, que eu sou um instrumento do Senhor. Eu sou um instrumento, é isso. Outra coisa que a gente precisa, né, nesse meu universo, e qualquer um, é a perseverança com propósito. Diante dos desafios, a gente continua. Vai se apresentar um próximo desafio, a gente continua. Essa perseverança, ela não é de nós, ela vem dessa disciplina. O Senhor vai nos dando um olhar diferenciado para que a gente continue sendo resiliente. Um outro protocolo é a comunidade e a vulnerabilidade. Eu fui acolhida, irmãos. Aqui nesse auditório, tem pessoas que estiveram por mim e não desistiram de mim. E eles foram preciosos, irmãos preciosos, que me permitiram sofrer, que me acolheram no meu sofrimento. Então, a gente não pode se isolar. A primeira coisa que a gente faz, humanamente falando, é se isolar. A gente está com um problema, a gente vai para a nossa caverna, e é natural, e a gente vai querer achar as respostas ali para a gente mesmo. Não é assim que funciona. Há esse espaço de comunidade, de comunhão, que traz liberalmente bênçãos. E a gente precisa estar lá, a gente precisa estar presente, e estar vulnerável também, para receber desses irmãos, porque são instrumentos de Deus na nossa vida. Então, essa é uma outra prática muito importante. Esperança. Eu comecei o primeiro slide lá com a palavra hope. Esperança. Não existe nada além da esperança em Jesus Cristo. As misericórdias se renovam todos os dias. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Então, a gente tem esperança para continuar. Então, a fé é um sistema ativo de proteção e precisa passar pelas 4 práticas todos os dias, para que a gente consiga vencer
o dia mau, para que a gente consiga ir para o próximo estágio, para o próximo passo. Uma coisa... Só um minutinho. Eu considero, irmãos, que eu fui reprogramada para proteger, né? Entrando em segurança, nesse cenário todo de vivência pessoal, mas eu aprendi que na vulnerabilidade existe propósito. Quando eu falo de vulnerabilidade, eu não estou falando de me expor, eu estou falando de me conectar com o Senhor, de deixá-lo tratar comigo, de entender, de ouvi-lo, de conseguir sentir que é o Senhor que comanda a nossa vida. Essa dependência, ela é a chave total em qualquer área da nossa vida, inclusive dos negócios. Quando eu tenho dúvida se eu devo ou não continuar, eu paro tudo, eu não faço nada. Eu vou para o meu quarto, eu vou para o meu espaço de oração, eu vou pedir oração, mas eu não tomo decisão. Então, a gente precisa estar nessa constante comunicação com o Senhor. Essa comunicação traz essa transformação espiritual. E aí a gente começa a trabalhar com fé, propósito, e a gente vai criando aí camadas de proteção também, porque a gente vai aprendendo a trabalhar dentro das nossas vulnerabilidades e a trabalhar de maneira mais segura. E eu aprendi que, e o GKPN me ensinou isso muito bem, que o meu campo de trabalho é o meu campo missionário. O seu campo de trabalho é o seu campo missionário. A sua escola, a sua faculdade, onde você está plantado, ali você floresce. A minha liderança é meu púlpito. O meu comportamento é a mensagem. Muitas vezes nós estamos sendo observados, muitas não, né? O tempo todo nós estamos sendo observados. E essa mensagem que o nosso comportamento leva é a mensagem de Cristo? Tem que ser. A gente tem que criar meios para isso. E eu assumi a ONCE, que é uma organização sem fins lucrativos americana, atua em todo o globo, tem presença em todos os continentes, e eu sou a presidente da organização aqui no Brasil. A ONCE é uma ONG que visa a formação e capacitação de mulheres em cyber. Nós temos dentro da ONCE todo tipo de certificação e treinamento que você pode imaginar. Dentro da segurança, hoje, globalmente, a gente tem uma força de trabalho de 5,2 milhões de pessoas globalmente. E a gente tem um gap de 4,4 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem um universo de oportunidades muito grandes. Os maiores salários estão dentro da área de segurança cibernética. E, então, a gente forma mulheres para ocupar esses espaços. Dentro da ONCE também tem um trabalho que eu gosto muito, que é o Geek and Girls, que é onde a gente faz a conscientização de pais e crianças e adolescentes. É nesse espaço que a gente fala sobre os crimes cibernéticos, como se proteger. E essas mulheres elas estão criando mecanismos para tornar fácil a compreensão da criança e do adolescente com relação a esses riscos. Além disso, a gente também já introduz a carreira de segurança para essas crianças e adolescentes. A gente já vai semeando ali que é uma carreira, que é um espaço importante, que é um espaço que tem muita oportunidade. Então, a ONCE é parte daquela promessa que eu fiz para o meu marido, que era transformar a dor em amor. Então, ali eu sou mentora pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, então eu mentoro mulheres na América Latina toda. A última mentoria que eu entreguei foi para uma equatoriana, uma menina que acabou de sair da faculdade de comunicação e quer vir para a segurança cibernética. E a gente fez um plano ali para ela fazer a transição de carreira. Essa menina, ela não tinha absolutamente nenhuma condição de fazer muita coisa, mas a gente criou um espaço ali para ela está alçando voo. Ela mora numa cidadezinha que chama Manta, e no Equador.
e ela leva 4 horas para ir trabalhar. 4 horas para ir, 4 horas para voltar. E ela já está começando a trabalhar em segurança depois de uma mentoria de 3 meses. Então, assim, irmãos, há espaços que a gente pode permear. E nesse espaço, apesar de ser um espaço secular, eu falo de Jesus lá. Quando eu estou numa mentoria, eu posso falar. Eu posso dar dicas, porque as pessoas me perguntam, de onde vem a sua fé? Por que você fala tanto de Jesus? Mas por que deu certo? Como deu certo tão rápido? Mas não sei... São várias perguntas, e nessas perguntas, nessas respostas, a gente coloca o componente vital. Jesus Cristo. É Ele, é só Ele, tudo para Ele, tudo por Ele. E aí começam a acontecer as transformações. Então, assim, essa é uma organização enorme, mas não significa que a gente tem que estar numa coisa enorme para poder fazer e cumprir o plano de Deus na nossa vida e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa demonstrar isso no nosso dia a dia. As barreiras que me protegem. Eu sempre falo que a excelência é uma forma de adoração. Sempre quando a gente está entregando um projeto, quando a gente está fazendo uma reunião, quando a gente está no nosso trabalho, no nosso espaço profissional, quando a gente entrega com excelência, isso é um sinal de adoração ao Senhor. Porque quando a gente está fazendo as coisas com afinco, com excelência, a gente está entregando para Ele. Tudo que eu faço, apesar de impactar o meu time, os meus funcionários, o entorno, o cliente, eu estou fazendo isso com excelência, com adoração. Outra coisa é a competência ao meu testemunho. Eu sempre vou procurar ser a melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Eu nunca vou fazer pela metade. Se eu preciso aprender mais e estudar mais, eu vou aprender mais e vou estudar mais. Então, essa competência também é um sinal, essa solidez, ela traz ali uma base inabalável de execução. A outra coisa que é muito importante para mim é inegociável, a integridade. Irmãos, a gente que trabalha com negócios, e negócios em várias esferas, a gente precisa escolher bem onde a gente está colocando a nossa palavra, o nosso tempo. Nós não podemos tomar decisões erradas, e a integridade tem que ser a bússola, tem que ser o alicerce de toda a nossa estrutura profissional. Outro ponto muito importante, visão e clareza de propósito. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para Jesus, eu estou fazendo isso para o Senhor. O objetivo bem definido, nos guia e protege de distrações. Então, a gente precisa ter foco e a gente precisa saber o que a gente quer fazer claramente. Essas barreiras não limitam, mas fortalecem nosso caminho, permitindo hackear as dores do mundo com propósito e fé. E aí, pequenas correções, né? As pequenas obediências. Às vezes, Deus coloca algumas coisas nas nossas mãos e a gente não entende muito bem por quê. E essas pequenas obediências, elas vão tratar vulnerabilidades ali no nosso entorno. Eu saí daqui, falei na 8ª Igreja Presbiteriana em julho. Quando eu cheguei em casa, eu senti o incômodo. O Senhor estava me incomodando para eu fazer alguma coisa diferente. E eu tive um insight. O mundo de tecnologia tem muitos cristãos. Mas esses cristãos, eles não aparecem. Eles não se posicionam. E eu resolvi criar um grupo que chama Tech Prayers Brasil, que era para dar elementos, ferramentas, liberdade, ajudar essas pessoas a entenderem o espaço de trabalho como campo missionário e o que elas precisam fazer naquele meio delas para poder levar o Evangelho. Irmãos, eu criei o grupo e em 2 horas tinham 67 pessoas, e em 2 dias 150 pessoas, e ele não para de crescer. E a gente faz reunião online, e a gente trata ali, tem testemunhos, e tem sido um movimento tão jovem, pequeno, mas é uma semente no reino de Deus. É isso, é sobre isso, ativar o propósito. É sobre isso. Não são coisas grandes, são coisas que Deus coloca nas nossas mãos, visões estratégicas, que dali vai acontecer alguma coisa. A gente só precisa estar aberto, só precisa estar disponível. É isso. Então, cada ação gera um impacto. Cada coisa que Deus coloca nas nossas mãos
vai tocar o outro. E como ativar? Né? Então, aqui é um call to action, né? A gente trabalhar com excelência, como eu já falei, liderar com empatia, a nossa forma de gestão, de liderança vai trazer impacto, vai trazer desdobramento, e decidir com integridade. Coisas simples, mas que são coisas que esse posicionamento é transformador e ele é ativador nas nossas vidas. Fé prática é liderança com propósito. A ativação começa quando o evangelho deixa de ser discurso e se torna estilo de vida. Quando a nossa vida ela é permeada com o evangelho, ela nos transforma e ela transforma através de nós. Esse é a ativação que eu enxergo. Então, na minha vida, na minha realidade, eu falo que é tecnologia a serviço do reino. Não sei o que eu vou fazer, mas eu estou fazendo. Não sei o que eu posso fazer mais, mas eu vou fazer. O Senhor vai me dar o direcionamento. Hackear as dores do mundo significa permitir que Deus entre no código da nossa vida, corrija as nossas vulnerabilidades e nos transforme em instrumento de cura e propósito. Olha que legal. Todos nós somos agentes de transformação. Então, a pergunta que eu deixo para todos nós, qual é a vulnerabilidade que Deus quer corrigir em você? É através dela que você vai ser ativado. É através dela que você vai ser agente de transformação. É através dela que pessoas serão salvas do inferno hoje. Então, ative seu propósito. O que a gente pode fazer? Já começa a pensar. Eu tenho certeza que Deus vai te dar, assim como me deu, visões, insights. Quando você voltar para casa, não deixa de ouvir o sopro do Espírito Santo que vai acontecer. Porque Ele está aqui. Tudo isso daqui não é para eu falar para vocês. É para Ele falar para vocês. É para Ele agir em vocês. Nós, é para Ele nos ativar. Então, esse é o convite. Ative o seu propósito. Ganhe o máximo de almas para Jesus. Tem gente morrendo hoje, indo para o inferno e nós não fizemos nada. Nós precisamos fazer. Hoje, agora, é urgente. Essa mensagem, ativar para transformar o mundo, é urgente agora. A gente precisa levantar daqui e criar um exército enorme de execução e transformação, usando a palavra de Deus como espada viva nas nossas mãos. É isso que eu tinha para falar para os irmãos. Tá bom?